Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webcast da JHSF Participações sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco Tiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente financeiro, e eu, Mara Boaventura Dias, diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo. Neste trimestre, teremos a presença da Caroline, intérprete da Libras AB, com o objetivo de aumentar a acessibilidade das nossas comunicações. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente via YouTube, pela página da JHSF Participações, via webcast, onde a apresentação está disponível para download, podendo este ser acessado no site de Relações com Investidores da JHSF, no endereço ri.jhsf.com.br. Além disso, nesse trimestre, faremos a transmissão via TC Station. Por favor, faça sua pergunta pelo webcast, clicando em Pergunta ao Palestrante. E no TC Station tem um link para o WhatsApp, para você enviar sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da JHSF constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da JHSF e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Tiago, que vai iniciar a apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Obrigado, Mara, pela apresentação. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Acho que antes da gente começar aqui a comentar em pormenores o resultado da JHSF no terceiro trimestre do ano de 2021, acho que cabe aqui um destaque geral de um trimestre onde a gente viu praticamente uma volta aí à normalidade no que diz respeito ao horário de funcionamento de atividades que estavam bem afetadas por regras impostas aí durante a pandemia, principalmente a parte de shopping center e varejo, também a parte dos restaurantes. Eu acho que o que a gente vai ver ao longo da apresentação, quando a gente entrar no detalhe dos números, é que a companhia percebeu em todas as frentes de negócio uma volta muito rápida dos seus clientes nessas atividades que estavam mais afetadas, o que para a gente traduz em que os clientes seguem gostando e querendo frequentar esses locais que a empresa desenvolve e cuida com tanta atenção, com tanta qualidade, com tanta excelência, para que a gente siga o nosso propósito de continuar transformando a qualidade de vida dos nossos clientes. Tudo isso aqui só é possível porque a gente tem um time de quase 4.000 pessoas que, independente do período que a gente está atravessando ou não, seguiram com a sua mentalidade de acordar cedo, de dormir tarde, para levar qualidade e excelência para os nossos clientes. Então, em nome de toda a administração, para eles que fica aqui um agradecimento especial com relação ao resultado de mais um trimestre que foi desafiador em vários aspectos, mas que ao mesmo tempo também os nossos acionistas se sentem aí recompensados por conta do resultado que a gente vai apresentar a partir dos próximos slides. Então, eu queria passar para o slide 3 da nossa apresentação, para a gente começar falando da parte de incorporação. Então, aqui a gente está fazendo uma comparação de vendas do terceiro trimestre de 2020 contra o terceiro trimestre de 2021. A gente vê uma mudança aqui muito expressiva entre um projeto cujo estoque praticamente acabou, que é a Fazenda Boa Vista, e a despeito dele ter acabado, a gente ainda tem valores para extrair desse empreendimento que estão associados com contas a receber e também com casas para locação que a companhia investiu ao longo do trimestre. Eu volto a falar desse ponto um pouquinho mais para frente.
e para uma migração para dois projetos que tinham uma participação não tão relevante assim no ano passado, que é tanto o Boa Vista Estates quanto o Boa Vista Village. E que dessa maneira a gente vê a continuidade das nossas atividades de vendas na incorporação vindo desses empreendimentos. Quando a gente olha um período acumulado de 9 meses, e a gente aqui olha um crescimento da ordem de 46% entre o que foi realizado no ano passado e o que está sendo realizado ao longo agora do ano de 2021. Em termos de receita líquida, se a gente comparar com o terceiro trimestre, do ano passado, vendemos 14% a mais, e se nós compararmos com o terceiro trimestre de 2019, tem um crescimento da ordem de 265%. Portanto, em termos de receita, acho que a gente viu um crescimento expressivo. E igualmente expressivo é o crescimento do EBITDA nesse mesmo período de 2 anos, como a gente fez, e ainda assim um crescimento de EBITDA com relação ao segundo trimestre do ano passado. E aqui eu quero destacar que, e é um ponto que a gente vai tocar em vários momentos sobre ele, a nossa margem EBITDA, assim como a nossa margem bruta, toda vez que a gente tem uma composição de mix de produtos, portanto, os dois gráficos da parte superior dessa página, que ele é mais carregado em terrenos e menos em produto construído, que é mais a cara do terceiro trimestre de 20 do que o terceiro trimestre de 21, a gente vai ver uma margem bruta mais alta e a gente vai ver uma margem EBITDA também mais alta. E o oposto é um fato. A gente fechou esse trimestre com uma margem operacional, uma margem bruta na incorporação da ordem de 72%, e quando a gente olha para o mercado e vê as empresas de referência no mercado, a gente vai encontrar números que oscilam de 25% a 45%. Portanto, os 73%, na realidade, que a gente fez de margem bruta, é um número que a gente acha bom, para não chamar aqui de extremamente bom. Então, variações que a gente possa ver de 5 pontos até 10 pontos de um trimestre para outro, ela tem sempre que ser olhada aqui com respeito à composição desse mix. Reforçando, toda vez que tem mais venda de terreno, a margem vai tender a ser mais alta, tanto a margem bruta quanto a margem EBITDA. Toda vez que a gente tem produto construído, a gente vai ver uma redução daquela margem quando comparada com a margem de terrenos. Queria passar para a próxima página, por favor. Falando aqui da parte de shoppings e do varejo digital, eu acho que aqui a gente viu assim, um dado que para a gente é importante, é expressivo, que na comparação com o terceiro trimestre de 19, em patamares pré-pandêmicos, a venda dos lojistas nos nossos shoppings cresceram 45%, o que a gente reputa um número bastante expressivo, e a gente resolveu também trazer a comparação com relação ao terceiro trimestre do ano passado, que era um trimestre onde a gente estava começando a sair de um processo de restrições, mas que não foi ainda um trimestre, vamos dizer, tão normal quanto foi o terceiro trimestre de 21, e houve um crescimento também expressivo aí da ordem de 74% nas vendas dos lojistas. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que assim que o shopping abre, os clientes voltam a frequentar os shoppings, voltam a consumir nas lojas que estão trabalhando conosco, e acho que para a gente que está ali no dia a dia acompanhando esse momento nos shopping centers, mostra que a nossa decisão lá atrás de estender a mão para os nossos parceiros de negócio, de ser flexíveis com eles com relação a pagamentos de aluguel, nos permitiu preservar a qualidade do mix desses shopping centers, e toda vez que o cliente voltou para o shopping center e encontrou as mesmas lojas, os mesmos prestadores de serviço lá, ele ficou bem atendido e converteu isso em compras. Quando a gente olha um pouco mais aqui para a direita, o gráfico dos indicadores operacionais,
o crescimento daquilo que são os indicadores S, todos eles na casa de 35% mais. Portanto, aqui corroborando aquele indicador anterior de venda de lojistas, também um número bastante forte aí que a gente acompanhou, e a gente destacou embaixo o crescimento também dos indicadores S com relação ao que acontecia no terceiro trimestre de 2020. E antes da gente entrar aqui no tema da receita líquida, eu queria destacar para todos vocês que estão nos acompanhando que a companhia, diferente da grande maioria das empresas que têm negócios de shopping center e que reportam resultados ao mercado, optou por não fazer linearização de receitas. Portanto, o que a gente está mostrando aqui para vocês é o que de fato aconteceu em 19, em 20 e o que está acontecendo em 21. Dessa maneira, o crescimento da nossa receita líquida contra o terceiro trimestre de 21 é da ordem de 73%. E se a gente for olhar o terceiro trimestre do ano passado, 129% de crescimento. Em termos de EBITDA ajustado, nós crescemos 41% com relação a 2019 e 271% com relação ao terceiro trimestre de 2020. Então, nessa divisão nossa de varejo, de shoppings, varejo e de digital, na parte de shopping, taxa de ocupação extremamente saudável, custo de ocupação muito saudável, crescimento da receita líquida do varejo mais do digital na ordem de quase 300% com relação a 2019 e de 266% com relação a 2020. Naquilo que a gente olha a parte exclusiva do digital, o CJ Fashion crescendo 123%, e o CJ Concierge 374%. Portanto, tem aqui uma demonstração de quanto houve, não só de preservação de valor, mas de criação de valor nos ativos da companhia ao longo aí dos 2 últimos anos. Queria passar para a próxima página para a gente continuar aqui dissecar os resultados com vocês. Olhando para a parte de hospitalidade e gastronomia, o que a gente também percebe? Crescimento das diárias médias, 37% com relação a 19, 21% com relação a 2020. A RevPAR, 42% com relação a 19 e quase 30% com relação a 2020. Crescimento de receita líquida de 34% com relação ao trimestre, vamos chamar pré-pandemia, 150% com relação ao mesmo trimestre do ano passado, aonde principalmente a parte de hotéis estava mais afetada aqui com relação a hotéis e gastronomia, melhor dizendo, estava mais afetada com relação aos seus horários de funcionamento. Em termos de couvert vendido, crescemos 12% com relação a 2019 e crescemos quase 65%, perdão, 120% com relação ao ano de 2020 e ainda vimos um crescimento da ordem de quase 65% dos pedidos do delivery com relação ao terceiro trimestre de 2020. Olhando para couvert médio, 12% de crescimento com relação a 2019. Aqui a gente tem que destacar que o crescimento do couvert médio, ele ainda teve em 2021 2 efeitos para serem esclarecidos. O primeiro, ainda um horário de funcionamento um pouco mais restrito durante o mês de julho, o que afeta a venda de vinhos principalmente, isso mexe um pouco na composição do couvert médio, bem como a maior participação do produto Gero Panini, que é um produto com ticket médio menor. Excluídos esses 2 fatores, a gente viu crescimento de couvert médio em todos os nossos restaurantes. E por fim, vimos o EBITDA crescer contra 2019 na ordem de 100%, e nós revertemos um EBITDA negativo da ordem de 7 milhões no terceiro trimestre do ano passado para 16,4 milhões no terceiro trimestre desse ano de 2021. Passar para o aeroporto, por favor. Em termos de aeroporto,
A gente vem sinalizando para vocês crescente demanda de aeronaves por hangaragem dentro do aeroporto. Isso daqui a gente começa a ver no crescimento da receita líquida. Esse crescimento de hangaragem, ele ainda não está 100% refletido no crescimento de movimentos e nem também no crescimento de volume de combustível usado para fazer abastecimento dessas aeronaves. A despeito disso, a gente viu crescer praticamente 90% a quantidade de pousos e decolagens ano contra ano e de quase 130% de crescimento no volume de combustível de aviação que foi fornecido dentro do aeroporto. Então, o aeroporto que foi inaugurado no finalzinho de 2019 com 2 hangares, que no ano passado, nessa época, nós estávamos concluindo uma expansão que levou para 5 hangares, nós já iniciamos um processo de segunda expansão que agrega mais 6 hangares ao aeroporto. Portanto, com a conclusão dessa segunda expansão, nós vamos a 11 hangares e, na sequência, nós devemos ir a 17 hangares. Portanto, a gente continua vendo o aeroporto como um negócio cujos fundamentos estão se mostrando aí presentes, viáveis, e que a gente agora, com essa flexibilização ou com a volta a um período de não termos mais tantas restrições, a gente deve ver tanto a parte de operações quanto a parte de comercialização de combustível tendo um desempenho melhor do que o que eles vinham apresentando nos últimos trimestres. Queria passar para a próxima página, por favor. Então, de forma consolidada, o que aconteceu com a empresa como nós éramos pré-pandemia e como nós estamos hoje? Crescemos 166% a receita líquida. Se olharmos com relação ao terceiro trimestre do ano passado, nós crescemos 35% a receita líquida. O lucro bruto cresceu 270% com relação ao ano de 19 e cresceu praticamente 20% com relação ao terceiro trimestre do ano passado. Olhando para o EBITDA, a gente percebe um movimento que é bastante semelhante àquele que aconteceu no lucro bruto, 300% de crescimento de EBITDA ajustado contra 19%, ou 17% com relação ao mesmo período do ano passado, e semelhanças também com relação ao lucro líquido, 127% contra 19% e 23% com relação ao ano passado. Portanto, a despeito da nossa margem bruta ela ter caído um pouco por conta do mix da incorporação ter sido um pouco mais rico esse trimestre em produtos construídos, em ter acontecido um crescimento da atividade de hospitalidade e gastronomia, cuja margem bruta ela é menor, e também por um crescimento da parte de shopping centers, cuja margem bruta é menor do que a incorporação de terrenos. Isso tudo aqui ajuda a gente a explicar para vocês essa variação da margem, tanto da margem bruta quanto da margem EBITDA. Para quem tiver curiosidade e quiser entrar mais no detalhe disso, eu convido vocês a darem uma olhada no release de resultados da companhia, aonde tanto a composição da margem bruta quanto da margem EBITDA, ela está melhor explicada, abrindo segmento a segmento. E quem ainda assim ficar com alguma dúvida, por favor, façam contato conosco ou através da sessão de perguntas e respostas durante essa nossa teleconferência ou através do e-mail ri@jhsf.com.br, que a gente pode dar mais informações aí para vocês. Passando para a próxima página, por favor. Mara, você quer comentar um pouquinho, você que tem ajudado a gente aí a liderar essa frente de ESG? Lógico, obrigada, Thiago, pela apresentação. Durante o terceiro trimestre de 2021, a gente fez um trabalho muito importante, bem consistente, do diagnóstico da companhia, onde a gente está em relação à sustentabilidade dos negócios. E agora a gente iniciou no quarto trimestre aonde a gente quer chegar, ou seja, a gente está finalizando as metas e compromissos de longo prazo para ESG.
Então, é um trabalho bem consistente. Em breve, a gente vai divulgar os nossos compromissos e metas de longo prazo. E embaixo, a gente descreve um pouco das nossas ações. Eu quero só dar destaque para a governança. Então, a gente tem uma composição de membros e dependentes do nosso conselho, 75%, que para uma empresa de controlador, eu acho que é uma das mais altas pelo que a gente vem estudando e analisando. Então, tem um nível bem evoluído de governança já na letra G, e todos esses membros fazem parte de algum comitê de assessoramento. Hoje a gente tem 7. Então, é mais um... Acho que em breve a gente vai ter notícias bem interessantes sobre metas e compromissos de longo prazo. Próxima página, por favor. Resumindo os destaques, já com tudo que o Thiago falou, a gente teve um trimestre em relação ao pré-pandemia de 2019, que a gente superou, principalmente dando destaque para as operações de shopping e hospitalidade que foram fechadas, tiveram que ser fechados essas operações. Então, elas já superaram, que era um período que foi um ano muito bom, 2019. Além do destaque também, em evento subsequente, no dia 25 de outubro, a gente fez um pagamento de dividendos, uma antecipação do exercício do final do ano. A gente pagou 125 milhões de reais, totalizando o que a gente já tinha pago em maio, ficou quase 270 milhões em 2021. E com isso eu encerro aqui a apresentação. Gostaria de passar para a parte de perguntas e respostas. Caso você tenha alguma pergunta, se você está no webcast, clique em Pergunte ao Palestrante para encaminhar a sua pergunta. E se você estiver acompanhando pelo TC Station, mande sua pergunta para o WhatsApp, que aparece no campo inferior da tela. Thiago, Mário, enquanto você coleta aí as perguntas, a gente vai deixar essa página por mais um trimestre aqui no nosso webcast, para aqueles de vocês que puderem ajudar essas instituições que estão aqui, então o GRAAC, Liga Solidária, Gerando Falcões, para não citar todos os nomes que estão aqui colocados, basta apontar sua câmera e aqueles que puderem realizar uma doação, é o que a gente tem procurado fazer dentro das ações de solidariedade, aí, não só no período da pandemia, mas são organizações com as quais a gente já tinha, inclusive, algum grau de relacionamento prévio à pandemia, mas que durante a pandemia a gente também resolveu aumentar a nossa participação e também uma maior exposição dessas instituições, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar com os nossos investidores ou aquelas pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco melhor sobre a JHSF. Obrigada, Thiago. Você tocou tem algumas perguntas aqui. Uma delas você até tocou na sua apresentação, para você explicar um pouquinho sobre as margens operacionais. Enfim, qual foi o impacto, o que a gente vê de impacto nelas. Legal. Eu acho que é uma pergunta bem interessante essa, e assim, a gente sabe que a DRE e o próprio balanço da JHSF, eles colocam num mesmo número somatórios de atividades que são muito diferentes entre si. Então, quando a gente comentou minutos atrás que houve uma queda da margem bruta, a gente está falando de uma queda de 8,9% da margem bruta. Mas a gente está esquecendo de ver que houve um crescimento do lucro bruto de quase 20% da companhia. Nós fizemos 263 milhões no mesmo período do ano passado e fizemos 312 milhões no terceiro trimestre desse ano. Então, o nominal cresceu. E acho que todo mundo vive do nominal. E a gente entende o percentual e tem que saber fazer a análise, e acho que a gente está aqui para isso, para ajudar vocês a entenderem por que esse percentual pode variar numa empresa como a nossa. Então, dentro do segmento de incorporação, a variação ela vai vir da composição entre venda de terrenos e venda de produtos construídos, vamos assim colocar. Quando a gente olha a nossa margem de produtos construídos, ela fica acima daquele intervalo de 25% a 45%, que é o número que a gente acompanha das empresas que são conhecidas no nosso mercado como aquelas mais eficientes no
nesse processo. Portanto, a gente acha que a nossa margem ela é bastante saudável na parte da incorporação. E quando a gente olha a venda de terrenos, a margem tende a ser um pouco mais alta do que essa, e daqui a pouco eu volto a tocar nessa questão de margens. Acho que o segundo ponto importante para a gente lembrar é que, com o crescimento da atividade de varejo e da atividade de digital, dentro de uma unidade de negócios que a gente chama de renda recorrente, que não é shopping center, a gente também tem que entender que quanto mais crescer o digital, quanto mais crescer o varejo, a margem percentual ela tende a cair a despeito da margem nominal crescer. Então, se a gente olhar agora no terceiro trimestre de 21, a nossa margem caiu de 73% para 64% nessa divisão. Por outro lado, nós dobramos a margem nominal. Então, estou fazendo aqui esse contraponto para a gente dizer o seguinte: a margem percentual ela é importante? Ela é importante, mas mais importante do que ela percentual é a gente entender o que vai alterar essa margem e, ao mesmo tempo, ver o que está acontecendo em termos de nominal. Portanto, apesar de ter caído a margem por volta de 9 pontos percentuais nessa divisão de renda recorrente, nós dobramos o resultado nominal. E a gente fica feliz com esse tipo de resultado. Se nós fizermos a mesma análise nos restaurantes e no aeroporto, a gente vai chegar à mesma conclusão. A gente partiu de uma margem negativa no ano passado, todos vocês sabem o quanto foi difícil para a atividade tanto hoteleira quanto de restaurante, portanto, a gente deu prejuízo no resultado bruto no ano passado e a gente reverteu isso para um resultado positivo de 20 milhões. Então, a gente teve uma variação de menos 3 milhões para mais 20 milhões. Então, a gente está falando aqui, esse foi o tamanho da variação que a gente teve em termos de resultado bruto. E também, como essa margem bruta de hotéis e restaurantes, como o total da receita bruta da companhia, ela é menor, ela também gera um efeito dilutivo na margem consolidada. E tudo que eu falei aqui se aplica quando a gente for olhar a margem EBITDA da companhia. Então, na margem EBITDA consolidada, nós perdemos 8,5 pontos. Porém, se formos olhar o nominal, nós ganhamos 39 milhões de reais ou crescemos 17% o EBITDA nominal da companhia. Portanto, também nos parece um crescimento bom a despeito de uma pequena queda de margem operacional aqui, como a gente vinha colocando. E por fim, se a gente for olhar a margem líquida da companhia, ela caiu de 49% para 45%, 4 pontos percentuais. Por outro lado, a companhia está entregando esse trimestre para os seus acionistas 40 milhões de reais a mais de lucro líquido do que no mesmo período do ano passado, ou 23% a mais. Portanto, a margem nominal crescendo, a despeito de ter uma redução de margem percentual que é justificada por mix da incorporação, pela retomada da participação da parte de renda recorrente no consolidado da empresa, e uma renda recorrente que tem participações maiores de varejo e de e-commerce, que são duas atividades com margens operacionais menores, e a própria retomada dos números da parte de hospitalidade e gastronomia. Ótimo. Tiago, tem uma pergunta aqui pedindo para você explicar um pouquinho mais sobre a geração de caixa no terceiro trimestre e no acumulado dos 9 meses. Então, tá bom. Vamos lá. Eu acho que a gente, só que começando antes da geração de caixa, a gente está falando aqui primeiro de um período de 9 meses em que a companhia gerou praticamente 730 milhões de reais para os seus acionistas. E esse dinheiro, praticamente esse mesmo volume, ele já mostra uma melhoria que a gente teve expressiva da liquidez corrente. A nossa liquidez corrente nos 9 meses desse ano cresceu 711 milhões. Então, o que isso significa?
mais ativo circulante, menos passivo circulante. Então, existe uma gestão do balanço da companhia que também está sendo feita. Essa mesma companhia que gerou 730 milhões de resultado, que melhorou em 711 milhões de reais a sua liquidez corrente, ela fez 4 grandes investimentos que, pela natureza do negócio, aonde esse dinheiro foi investido, que é a incorporadora, eles recaem sobre o fluxo de caixa operacional. Esses 4 investimentos eu queria dissecar aqui com vocês. Ele é um investimento de 65 milhões de reais na construção de casas na Boa Vista para locação. São 13 casas que nós temos, com um valor de avaliação de 260 milhões versus um investimento feito de 65 milhões. Portanto, investimos em 65 milhões para gerar um negócio de 260 milhões. Portanto, nos parece que quadruplicar o capital é uma boa taxa de retorno para a companhia. Segundo negócio que nós fizemos, expandimos a área do projeto Boa Vista Village, comprando cerca de 55 milhões de reais em terrenos. Terrenos esses que geram um VGV, valor geral de vendas, aproximado de 400 milhões de reais. Portanto, investir 55 para vender 400 milhões também nos parece uma boa taxa de retorno que vai ser gerada para os nossos acionistas no futuro. Terceiro investimento, nós, final do ano passado, fizemos no meio do ano passado, em agosto do ano passado, nós fizemos a compra de um terreno aqui na cidade de São Paulo, por aproximadamente 150 milhões de reais, cujo pagamento aconteceria no final do ano que vem. Nós tínhamos esse pagamento condicionado a uma atualização pela inflação, pelo IPCA, que nós optamos por sair desse risco do IPCA e ainda tivemos um desconto de quase 10% naquilo que era o saldo devedor. Então, nós antecipamos esse pagamento da ordem de 150 milhões de reais para o terceiro trimestre de 21, quando ele seria devido no terceiro trimestre de 22. Esse terreno de 150 milhões de reais, ele gera para a companhia o projeto que a gente chama aqui de Real Park, que é um projeto cujas nossas estimativas apontam para 1,5 bilhão de reais de VGV e também um shopping center de 30 mil metros quadrados. Portanto, a gente também imagina uma boa taxa de retorno para a companhia advindo desse uso do caixa da companhia. E quarto elemento, agora também durante o terceiro trimestre, nós compramos uma área de 6 milhões de metros quadrados no complexo da Boa Vista. Área essa que nós pagamos por metro quadrado R$ 23,00, que nos custou, portanto, esses 140 milhões aproximados, como eu já disse, do qual a gente imagina ter uma geração de VGV de aproximadamente 7 bilhões de reais. Portanto, se a gente olhar o que é a margem bruta da nossa atividade de incorporação, ou mesmo a margem EBITDA, a gente consegue fazer uma conta de quanto deve retornar desses 7 bilhões de VGV para fazer frente ao investimento na compra desse terreno. Portanto, o quarto terreno da Boa Vista, o terreno do Real Park, os terrenos adicionais do Village e esse projeto das casas não são investimentos que a companhia vai repetir todos os trimestres, mas que todos eles foram realizados dentro do terceiro trimestre de 2021. O segundo ponto também que eu queria destacar, que tem a ver com a geração de caixa, Mara, e desculpe aqueles aqui para quem a gente está dando uma resposta mais longa, mas acho que é importante a gente entender, ao longo do ano de 2021, nós crescemos a nossa carteira de contas a receber em 540 milhões de reais. Esses 540 milhões de reais
Primeiro ponto, eles são indexados ou ao INCC, ou ao IPCA, ou ao IGPM. Quem quiser o breakdown disso, por favor, no nosso release de resultados, isso está bastante bem aberto lá para vocês entenderem. Portanto, é um capital de giro que a companhia alocou caixa e que está sendo bastante bem remunerado por conta desses indexadores. E desses 540 milhões que nós crescemos a carteira de recebível, 700 milhões do nosso total de carteira de recebíveis, que é de quase 1,2 bilhão, é para ser recebido nos próximos 365 dias. Então, a minha mensagem aqui para vocês, o caixa foi investido principalmente nos terrenos e foi investido também num contas a receber. Nos terrenos com margem aparentemente robustas, no contas a receber com prazo médio de recebimento bastante curto. A companhia, a despeito desses investimentos, aumentou a sua liquidez corrente em 711 milhões. Se ficou alguma dúvida com relação à geração de caixa, a gente segue à disposição para poder detalhar ainda mais para todos vocês. Thiago, você até comentou compras de terrenos importantes para o Land Bank da companhia e tem algumas perguntas aqui sobre isso, comentar o Land Bank da companhia e em relação à perspectiva futuras da incorporação, principalmente com o cenário de alta de taxa de juros, relação como que a gente está sentindo demanda, então um pouquinho do Land Bank e como a gente está sentindo esse novo cenário. Então vamos lá, com relação ao Land Bank, a companhia tem 3 áreas onde ela concentra o seu Land Bank. A primeira área é Complexo Boa Vista, onde a gente tem um total de empreendimento, fazenda, mais village, mais estates, mais quarta fase, de aproximadamente 28 milhões de metros quadrados. Fazenda Boa Vista, que como comentei mais cedo aqui no nosso webcast, está praticamente toda ela vendida, são 12 milhões de metros quadrados. Boa Vista Village são cerca de 3 milhões de metros quadrados, e entre Boa Vista Estates e a quarta fase, a gente tem ali por volta de 12 para 13 milhões de metros quadrados. Portanto, desses 28 milhões, 12 já foram, 3 estão em execução, que é o Boa Vista Village, e dos 6,5 do Boa Vista Estates, a gente começou a vender terrenos dentro desse Land Bank no segundo trimestre agora de 2021. Para a gente dividir grandes números com vocês, nós compramos a área do Boa Vista Estates em agosto do ano passado por 134 milhões de reais e vendemos entre o segundo e o terceiro trimestre desse ano uma fração muito pequena do empreendimento todo, mas que já totaliza quase 400 milhões de reais. E a quarta fase da Fazenda Boa Vista, ela ainda não está lançada, mas os nossos estudos preliminares indicam aí para um VGV da ordem de 7 bilhões. Então a gente deve ter, em grandes números, 7 bilhões para realizar na fase 4, por volta de 7 bilhões para realizar no States e por volta de 4 bilhões ainda por realizar no Boa Vista Village. Para quem quiser esses números no detalhes e com muito mais precisão do que eu estou passando para vocês, convido vocês a irem até a página de RI da JHSF, que é o ri.jhsf.com.br e dentro da planilha de fundamentos, onde isso está bastante dissecado lá para vocês e até, como disse, com mais precisão do que os números que eu estou passando. Segunda área de Land Bank que a companhia tem, fica aqui na cidade de São Paulo, que a gente chama de entorno do Cidade Jardim, que tem o projeto que está em fase de realização, que é o Fazano Cidade Jardim, e mais 3 glebas que a companhia tem nesse mesmo complexo. Os dados de
estimativa de VGV e tudo mais também constam dessa planilha de fundamentos que eu já fiz referência. E, por fim, tem uma terceira área onde a companhia tem Land Bank, que é o Parque Catarina, que é o mesmo local onde está o Catarina Fashion Outlet, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional e é onde a gente vai fazer o Catarina Town. Então, ali também tem a distribuição dessa área e a projeção do VGV que a companhia vê para aquela. Então, se a gente fosse colocar todos esses números aqui juntos, a nossa estimativa de VGV ela está entre 35 a 40 bilhões de reais, baseados em áreas em que a companhia tem investimentos há 10 ou 15 anos e áreas que já estão bastante bem ancoradas, no caso de São Paulo, pelo Complexo Cidade Jardim, no caso do Parque Catarina, tanto pelo Outlet como pelo aeroporto, e no caso do Complexo Boa Vista, pelo que já demonstramos aí com relação à Fazenda Boa Vista, assim como com os números que a gente tem apresentado tanto do Boa Vista Estates quanto do Boa Vista Village. Outra pergunta que veio sobre esse assunto, Mara, se eu bem me lembro, era sobre o que a gente pode esperar com relação à taxa de juros impactando esse segmento. Eu acho que não é só a JHSF, não é só no Brasil, é no mundo. Toda vez que a gente tem taxas de juros reais que são muito altas, e aqui eu quero enfatizar reais, a gente tem a atividade imobiliária sofrendo algum tipo de desaceleração. E o oposto também é verdadeiro. Então, acho que assim, como empresa, a gente está todo o tempo olhando para esses indicadores e entendendo aonde a companhia tem as suas exposições de capital e onde a companhia também tem os seus cenários de fazer a gestão desse Land Bank. E a gente gosta muito de destacar a gestão do Land Bank, porque acho que uma característica que nós temos, e ela difere da grande maioria das empresas que incorporam aqui no Brasil, muitas dessas empresas incorporam baseadas em contratos de permuta. Contratos de permuta esses que geram para as empresas uma obrigação de executar o projeto para poder cumprir com as obrigações da permuta. E acho que no caso da JHSF, o que a gente faz diferente é, como já descrevi atrás, nós compramos o terreno para que a gente possa fazer a comercialização desses terrenos nos momentos em que eles nos são favoráveis. Como as margens embutidas nesses projetos, elas são bastante robustas, como a gente já teve a oportunidade de apresentar aqui, a gente passar por cenários onde tem um pouco de queda de velocidade de venda, não nos força a colocar em liquidação terrenos que têm um valor alto e que a gente pode esperar uma acomodação melhor de cenário macroeconômico para então ver uma reaceleração do fluxo de vendas. Ótimo. Tiago, tem muita pergunta aqui sobre o decreto realizado pelo governo que flexibiliza a aviação comercial em aeroportos particulares. Querem saber como que isso, o que a gente enxerga essa notícia, se é positiva, se impacta, se a gente vai revisar o modelo do Catarina. Eu acho que assim, para quem desenvolveu um aeroporto para aviação executiva e segue olhando para a aviação executiva como o seu plano de negócios, ele tem pouca representatividade. Porém, para aqueles que são mais céticos com relação a acreditar na existência desse segmento de aviação executiva, que eu vou até aqui aproveitar. Nós hoje, JHSF, já somos o maior operador de aviões executivos do Brasil. Fica aqui também uma percepção de que existe um outro plano B, caso esse mercado não se mostre tão promissor quanto aquele que nós estamos perseguindo. Então, eu acho que, objetivamente, para a gente, no curto prazo, isso não faz muita diferença, porém, para quem olha com ceticismo, deveria reduzir um pouco o ceticismo de como olha para esse investimento. Ótimo.
Tiago, também tem algumas perguntas sobre o projeto da usina São Paulo e expectativa em relação ao entorno do Rio Pinheiros. Então vamos lá. Para quem não acompanha de perto, o Rio Pinheiros em São Paulo é um rio que durante muitas décadas ele recebeu esgoto. Isso fez com que o rio tivesse um cheiro ruim, isso fez com que o entorno do rio ficasse degradado. Nos últimos anos tem um trabalho muito grande que a Sabesp está fazendo no sentido de, como empresa responsável pela coleta e tratamento de esgoto, evitar que o esgoto seja jogado dentro do rio, e com isso já são perceptíveis as melhorias com relação à qualidade da água do rio e, portanto, com relação à qualidade do entorno. Instantes atrás, quando a gente falava aqui do Land Bank, nós comentávamos que parte do Land Bank da JHSF está no entorno do Cidade Jardim. E esse Land Bank é um Land Bank que está muito próximo exatamente dessa área do Rio Pinheiros que está passando por essa revitalização. E não é só uma revitalização da água, mas é uma revitalização das suas margens. Então, ciclovias foram construídas e começa a se formar um parque linear nesse trecho do Rio Pinheiros, a exemplo daquilo que a gente já viu acontecer em grandes cidades do mundo que revitalizaram os seus rios e a convivência da cidade com o rio. A gente pode aqui citar Paris, Londres e parar por aqui, porque a quantidade ela é ilimitada. Então, nós vimos a partir da concessão que a empresa EMAI fez de uma área que conecta duas margens do Rio Pinheiros, que são exatamente em frente da onde fica o Parque Cidade Jardim, portanto, boa parte do nosso Land Bank, como uma área em que nós temos bastante interesse de que ela fique uma área bonita, uma área agradável e uma área que ajude a valorizar tanto a cidade de São Paulo, como, por consequência, o próprio Land Bank que a companhia tem. Então, essa daqui é a razão pela qual nós adquirimos o controle dessa concessionária. É um período de concessão de 23 anos, no qual a JHSF espera deixar um legado para a cidade, um legado para a EMAI e um legado para os nossos clientes com relação ao desenvolvimento dessa área da concessão. Obrigada, Tiago. Tem uma pergunta aqui via TC Station. Eu acho que ele perguntou para falar um pouco de perspectiva para os próximos 5 anos. Acho que você já falou bastante da incorporação e do Land Bank e dos projetos. Acho que poderia dar uma pincelada nos outros negócios também. Legal. Eu acho que assim, dentro do projeto de crescimento da JHSF, a gente já falou bastante que tem lá um VGV expressivo, derivado de um Land Bank que está comprado, pago e que a gente está muito tranquilo com relação ao timing de fazer o desenvolvimento dele. Boa parte desse desenvolvimento que a gente vê para o futuro, ele também gera avenidas de crescimento para a área de renda recorrente. E aqui são praticamente 5 projetos que nós temos. Um que está bem perto de estar concluído, que é a expansão do Shopping Cidade Jardim. O segundo, que é a expansão do Catarina Fashion Outlet, que para o ano que vem a gente já deve ter operações para o final do ano. O terceiro projeto que nós temos é um projeto dentro desse terreno que nós compramos no Real Parque e que antecipamos em 1 ano o pagamento, e que a gente já falou um pouquinho dele aqui. O quarto projeto é a construção de um shopping dentro do complexo Boa Vista, mais especificamente no Boa Vista Estates. E o quinto projeto é um projeto que a companhia está desenvolvendo na Faria Lima, esquina com a Leopoldo de Couto Magalhães. Para quem é de São Paulo sabe que a gente está falando do coração do centro financeiro do país, que é uma região
em que há muitos anos a JHSF investiu em apartamentos residenciais, em prédios comerciais que já foram vendidos, onde nós operamos 3 restaurantes e aonde em breve passaremos a operar também o Hotel Fasano naquela região. Portanto, é uma área que a gente está hiper presente como empresa e que a gente não tinha a nossa participação com essa área de shopping centers, que vai abrir certamente espaço para que a gente cresça naquele shopping a atividade nossa do varejo e, ao mesmo tempo, também a atividade de restaurantes. Então, shopping centers são 3 avenidas de crescimento, expansões dos 2 principais shoppings que a companhia tem, shoppings sempre saudáveis, com altíssima taxa de ocupação, 2 projetos que são projetos de uso misto, o Real Parque mais Complexo Boa Vista, e por fim, o projeto que é o Greenfield que a gente tem, mas num bairro que a gente conhece há muitos anos, que fica ali na Faria Lima. Olhando para a parte de hospitalidade e gastronomia, a gente tem algumas oportunidades de crescimento para a gastronomia aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. A gente já, em algumas ocasiões, mencionou movimentações para os Estados Unidos, então a gente deve ter aí nos próximos meses, depois de um período bastante impactado para a gastronomia em Nova York, a inauguração do restaurante Fasano, na cidade de Nova York, e esse mesmo movimento deve ir para Miami muito em breve. E além disso, a gente está olhando algumas oportunidades em outras cidades, não só nos Estados Unidos, como também nas principais capitais europeias. Portanto, a gente está olhando de maneira mais centrada no exterior o crescimento da divisão de hospitalidade e gastronomia do que necessariamente aqui no Brasil. E acho que, por fim, acabei, quando falei momentos atrás do aeroporto, também citando que a gente está vendo um crescimento de 2 para 5 hangares, de 5 para 11 hangares, de 11 para 17 hangares. Então, isso é o que a gente quer fazer aí ao longo dos próximos anos. O nosso objetivo para o aeroporto é ter uma quantidade de aviões baseados no aeroporto de aproximadamente 250 aeronaves. Para quem não conhece muito desse mercado, o Brasil é o 2º maior mercado no mundo em aviação executiva. E a cidade de São Paulo concentra 40% dos voos. Então, a gente viu aqui a oportunidade de um mercado muito grande, muito mal atendido pelos aeroportos comerciais, naquilo que eles prestam de serviço ao passageiro da aviação executiva e, portanto, uma oportunidade de mercado, uma lacuna que a gente vem preenchendo aos poucos. Em menos de 2 anos, a gente já é o maior operador de aeronaves executivas no país, maior empresa que angara, né, esses aviões executivos, e ainda tem o objetivo de seguir crescendo em cima de uma frota grande e que segue crescendo. Obrigada, Thiago. Ótima explanação. Acho que ficou bem claro e a gente está caminhando para 1 hora. Eu acho que eu consegui falar aqui todas as perguntas que tinham. Se ficou alguma coisa ainda, alguma dúvida, eu estou inteiramente à disposição pelo ri@jhsf.com.br ou pelo telefone 011 3702 5473. Convido também a todos para visitar a gente. Já estamos de volta aqui no escritório e futuramente, quando possível, se tiverem interesse, vale a pena a gente fazer uma visita aos ativos. Muitos dos que estão aqui no call já foram, conhecem. E, Thiago, obrigada pela explicação. Passo de novo a palavra para as considerações finais. Bom, mais uma vez aqui, Mara, obrigado pela sua ajuda com relação ao webcast de hoje, a todos que participaram também pelo tempo que dedicaram para escutar a mensagem da JHSF para vocês. Nunca é demais para a gente agradecer os nossos clientes pelo apoio que têm nos dado, os nossos parceiros de negócio por confiarem na JHSF para promover
os espaços para a realização dos seus negócios, e ao nosso time, que é um time incansável, aí, é um time que a gente tem muito orgulho de fazer parte, e agradecer pela energia, dedicação e o foco em qualidade e em excelência em tudo que estão fazendo. Para todos vocês também, aqui da equipe interna da JHSF, que estão nos acompanhando, em nome do Conselho de Administração, em nome da diretoria, fica aqui para vocês o nosso enorme agradecimento por toda a dedicação de vocês ao nosso projeto. Obrigado a todos e um abraço.